E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, a gente tem que ter uma vida microbiana. De uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes... É muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e... Água. Não, água é o solvente. Água é o solvente, não. A gente precisa de 6... cientista aqui, né? Não, a gente precisa de 6 elementos básicos. Qual que tá faltando? Potássio. Precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso dá vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. Muito Frankenstein, né? É isso que eu ia falar. Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Caiu um cometa aqui com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que para a vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. Tá? Se tiver uma vida aí... baseada em silício, por exemplo, aí é um outro papo. Baseada mas a nossa... em Nutella com... E tem até níveis de percepção de inteligência. A gente tem a inteligência que a gente conhece, que a gente não, aí classifica como isso aí é uma outra... inteligência. Isso aí é uma outra... Mas eu nem tô chegando na inteligência, Então, eu tô falando da vida tudo isso que a gente tá falando é baseado no que a gente conhece como vida. Mas calma, por a vida ser muito complexa na Terra, que você não acredita em vida, me explica isso. Cara, então, vamos lá. São variáveis assim que, primeiro, a gente nem conhece todas. A gente conhece e até, por exemplo, semana passada descobrem uma nova. Hoje o pode quê? Uma nova o quê? Uma nova variável. É mesmo? Por exemplo, tipo a Lua pode ter tido campo magnético, que é uma novidade. E isso pode ter sido fundamental para a vida. Porque na hora que a Lua tinha campo magnético, o campo magnético da Lua ajudou a proteger a Terra num momento crucial em que o Sol estava muito ativo. E aí deu tempo da nossa vida aqui, ela dá um passo a mais em toda essa cadeia evolutiva, vamos dizer assim. Entendeu? Se não tivesse campo magnético a Lua, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Entendeu? Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim? Pra vida? Pra vida. Ruim. Ruim, foi uma extinção em massa. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide... Um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? A gente não estaria aqui. Talvez a gente não estivesse aqui. Mas uma questão, por exemplo, a gente está falando de configurações. A gente falou tudo de uma configuração que resultou na vida que a gente conhece aqui na Terra. Só que na galáxia, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas. Mas aí a gente começa a limpar. Por exemplo, não é qualquer estrela que pode ter vida. Tipo o paradoxo de Fermi. Tem que ser uma estrela parecida com o Sol. Só aí você já limpa um monte. Isso é. A estrela tem que ter planeta. Só aí já limpa mais um monte. Tem que ter um planeta numa zona habitável. Mas aí a gente tá falando de uma galáxia. Mas, pô, tem... Mas aí você vai limpando, cara. Na hora que você vai fazendo essa limpa aí, vai chegar... O pessoal fala assim, não, mas a possibilidade é infinita. Ela não é infinita. Porque se a gente considerar todas... Aí... Mas você acha grande a possibilidade de ser só a gente, Sacani? Eu acho, cara.
Você trabalhou na UFO, você achava isso também? É sério, Calma, mas aí você deu um pulo muito grande. Eu queria saber se o editor da UFO, na época que eu lia, ele acreditava nisso ou ele mudou de opinião durante o tempo, entendeu? Sim. Exatamente. Você trabalhou na UFO, então? Trabalhei na revista UFO. Cara, trabalhei na revista UFO ali no começo e meados da década de 90. Hoje eu comprava. Eu comprava muito essa revista, cara. O jornaleiro separava pra mim, porque só eu comprava no bairro. Coisa que eu escrevi lá. Mas voltando, o negócio é o seguinte, por exemplo, aí não é qualquer planeta. O planeta tem que ter placa tectônica, tem que ter atmosfera, tem que ter uma lua grande igual a nossa. Porque a nossa lua, ela não é a maior do sistema solar, mas ela é maior em proporção ao planeta. Ah, é? Então, aí vai... Quantas coisas eu falei aqui já? Umas, sei lá, 15. Cara, e eu não falei nenhum milésimo. Não tá num lugar tão quente, nem tão frio. Nem tão quente, nem tão frio. Tem que ter atmosfera, tem que ser de um tamanho tal. Tem que ter água numa salinidade tal, num pH tal. Tudo. Aí você vai colocando essas variáveis todas, cara. No final, você pode concluir